Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa o cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a transfiguração do Senhor. E a primeira leitura da profecia de Daniel, nos fala sobre o poder que os homens ocuparam e ocupam aqui na terra. Um poder passageiro, um poder que tem um limite, que vai de uma data até a outra e acaba, porque o poder aqui na terra dos homens não é eterno. Um poder que muitas vezes é usado não para o bem comum, mas para o bem de um grupo pequeno de pessoas. Um poder que visa a prepotência, que visa o ser, que visa a posição social. Mas o poder de Jesus é outro. É um poder eterno. É um poder pautado pelo amor, pautado pela doação e pela entrega. Entrega até da própria vida para nos salvar. Que nós possamos buscar na nossa vida esse amor que Jesus demonstrou e demonstra a cada um de nós. A segunda leitura da segunda carta de São Pedro. São Pedro dá o testemunho daquilo que ele viveu. Ele diz que não foram fábulas inventadas. Ele estava presente na transfiguração. Ele viu o rosto de Jesus se transfigurar. Ele ouviu a voz que dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. E ele dá testemunho desta visão, da visão da divindade de Cristo, do próprio Deus ali presente no meio deles. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu numa alta montanha para orar, para rezar. E ali o rosto de Jesus foi transfigurado. Suas roupas brilhavam como o sol. Estavam presentes Moisés e Elias. Moisés representa toda a lei. Elias, a profecia, todos os profetas. E ali se cumpria tudo aquilo que fala no Antigo Testamento. Os profetas e a palavra, as leis, se cumprem. Agora, a última e eterna aliança que Deus faz
na presença de Jesus. O próprio Deus se faz presente e se manifesta como Deus aos seus 3 discípulos que subiram ao Monte Horebe. E diz o Evangelho que quando Jesus está conversando com Elias e com Moisés sobre a paixão, morte e ressurreição que ele teria que passar, Pedro toma a palavra e diz: é bom estarmos aqui. Como é bom estar na presença de Jesus. E Pedro sabia disso. É bom estarmos aqui. Meu irmão, minha irmã, que você possa dizer: é bom estar aqui, porque nós estamos também na presença de Jesus. Ele disse isso: é bom estarmos aqui. Se tu queres, Senhor, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro ainda estava falando quando uma nuvem os cobre. Essa nuvem é a própria presença de Deus, o Espírito Santo que pairava sobre eles. E de repente, quando Pedro começa a falar, essa nuvem os cobre. E eles caem com o rosto por terra. E Jesus chega até eles, toca e os chama. Quando eles levantam do chão, eles percebem que não tinha mais ninguém, somente Jesus. Queridos irmãos e irmãs, festejar a transfiguração do Senhor é pensar um pouquinho na nossa vida. Jesus quer também que nós sejamos transfigurados pelo seu amor. Um dia, todos nós fomos batizados, recebemos o nome de cristão, que significa o próprio Cristo. Foi acesa simbolicamente uma vela no círio pascal. Essa vela que simboliza o Cristo presente. Essa vela, essa luz que foi acesa no nosso coração e na nossa vida. Que depois, convivendo neste mundo pagão, a sua chama foi diminuindo. Foi diminuindo. Porque nós somos contaminados por este mundo. Deixamos o pecado entrar na nossa vida e a nossa fé vai diminuindo. E ao invés de sermos transfigurados, somos desfigurados daquilo que somos. Somos cristãos, recebemos esse nome do batismo, somos filhos de Deus. E às vezes vamos tirando isso de nós, através da desfiguração daquilo que somos. Na cruz, o rosto de Jesus foi desfigurado, mas sua divindade permaneceu. É o rosto humano que foi desfigurado. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, ser transfigurados, voltar a sermos aquilo que Deus nos criou, seus filhos, muito amado. Para isso, devemos viver longe do pecado, deixar aqueles vícios, aquelas manias que nos levam a pecar. Fazer esse propósito de sair desta igreja. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar. Eu vou rezar mais. Vou dobrar mais os meus joelhos. Vou participar mais das santas missas. Vou estar mais na presença de Jesus, porque daí sim eu terei força para lutar contra o mal, para lutar contra o pecado. Aproveitemos, Senhor, aproveitemos, queridos irmãos e irmãs, esse domingo, dia do Senhor, para transfigurar também a nossa vida e pautar a nossa vida nos ensinamentos de Jesus. Amém? Amém. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus